Deus seja louvado, irmãos. Amém. Irmãos, Deus preparou nesse dia de fazer alguma leitura aqui para os irmãos, mediante a obra de Deus na face de toda a terra. Nós cremos em Deus, cremos no Senhor Jesus, seu único Filho, e por esta crença está dentro de nós, irmãos. Venho aqui trazer alguns relatos a respeito de toda a obra de Deus. Muitos nós analisamos, muitas, podemos falar assim, irmãos, muitos ensinamentos nós ouvimos na obra de Deus, o que pode, o que não pode, o que é certo, o que não é certo. Tá? Baseado aqui, irmãos, na palavra de Deus, não é na minha palavra, não, irmão Amadeus, não, mas na palavra do Todo-Poderoso, né? Na carta do Evangelho segundo Mateus, capítulo 21, no verso 13, vamos começar por aqui, irmãos. E disse-lhes Jesus, né? E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Esse verso, nós podemos aí, por certo, irmãos, era e é de seguir o Mestre, o nosso Senhor Jesus. Ele disse assim que está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Então, irmãos, se nós hoje, nos dias atuais que estamos vivendo, há mais de 2000 anos depois da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nome da instituição hoje, até a casa de Deus, seria chamada casa de oração. Não deveria ter outro nome. Hoje vemos aí muitos nomes de outras igrejas, Assembleia, Deus é Amor, Universal, Igreja da Graça, ou Igreja Cristã, ou Congregação, e vice-versa. Quantos nomes? E muitos ainda se titularizando que a igreja dele é salva, que o Senhor só veio para aquele povo. Nós observamos na palavra de Deus que ele fala, eu vim para um povo especial, zeloso e de boas obras. Então essa é a verdadeira graça, irmãos. E o verdadeiro nome da casa do Senhor, casa de oração. Então esse é um ponto que estava aqui em casa meditando e lendo a Sagrada Escritura. O Senhor colocou no meu coração de gravar esse áudio. Vamos aí depois editar ele e colocar ele no canal ali no YouTube. Irmãos, lá também na carta do apóstolo Paulo, Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, no verso 24, diz assim, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Esse texto, irmãos, eu até grifei ele aqui do lado e o Senhor me trouxe uma base assim, irmãos. Isso é o meu sentimento, irmãos. Eu creio que todo sentimento que vem da parte de Deus, ele é bom, né? Até intermédio das coletas das igrejas, nós observamos quando Deus prepara uma coleta, é um sentimento do irmão ou da irmã, é um sentimento da irmandade. E isso não podemos mudar, irmãos. Sempre aprendemos assim, o que Deus toca no coração do irmão, do irmão, que Deus toca no coração da irmã. Então, vamos dar um exemplo aí. Deus mostrou para mim que eu tenho que dar R$20 na coleta na obra da piedade. Esse é o sentimento meu. Então, eu vou lá, colaboro com aquela coleta, né, que nós não temos o dízimo, nós colocamos ali naquela finalidade. E ai do homem que mudar esse sentimento, irmãos. Porque diz a palavra de Deus que é um sentimento. Nós não podemos tirar o sentimento de ninguém na face desta terra. Então, irmãos,
E como nós observamos aqui, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor, Senhor do céu e da terra, Ele não habita em templos feitos por mãos de homem. Resumindo, irmãos, se Ele é Criador do céu e Criador da terra, irmãos, Ele não habita num templo de 4 paredes, né? Mas o templo que Ele habita é feito por Ele mesmo, quando Ele criou o homem do pó da terra juntamente com seu filho. E nas suas narinas, soprou nas nossas narinas o espírito fôlego da vida. Então esse templo que somos nós, templo carne, feito do pó da terra, Ele habita dentro de nós, irmão, dentro dos nossos corações. Então nós somos templos e morada do Espírito Santo. Então nesse templo, Ele habita em nós. Por isso que está escrito ali, irmãos, aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali o Senhor se faz presente também. Então o Senhor habita dentro de nós, e os nossos corações, um templo de uma instituição. Observamos hoje assim. Observamos assim, irmãos. Tem uma instituição, tem o culto, saiu o culto, fechou-se a igreja, o templo ali, o material. O Senhor não está ali dentro. Observamos que cada um foi para sua casa, mas à noite pode entrar o ladrão naquele templo ali, feito por mãos de homens, que é a instituição. Ali o ladrão pode entrar, pode roubar, pode vir uma chuva forte e dar uma tempestade, acabar com a igreja. Mas observamos, irmãos, que muitos idolatram o templo, né? Acham que o Senhor está ali dentro, mesmo que nós saímos, ouvimos vídeos na internet que quando dá uma enchente, aquela igreja ela fica de pé. Olha como que Deus guarda a sua casa. Então ali não é a casa de Deus, né? Observamos que, voltamos lá atrás, né, que a casa será chamada casa de oração. É onde nós estivermos reunidos, ali o Senhor está presente. Pode ser em qualquer lugar, irmãos. A partir do momento que nós sairmos dali, ali o Senhor não está presente mais. A não ser que é uma casa de uma família, que nós reunimos em nome do Senhor Jesus, o Senhor está ali. Mas saímos dali, o Senhor continua ali, porque tem um irmão, tem uma irmã, então o Senhor continua guardando o teu servo e a tua serva. Mas em templo material, uma instituição, uma igreja, um salão, saímos ali, irmãos, a mão de Deus já não está mais ali. Ela está juntamente de nós, que nós saímos e está junto com nós. Então, essa é a parte que Deus me dá o entendimento também. Então, o Senhor não habita em instituição, irmãos, em templos feitos por mãos de homens, em tijolos, em paredes. Então, esse é o meu entendimento. Agora vamos lá no Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, do 38 ao verso 50. E João lhes respondeu dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios, o qual não nos segue, e nós o proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: não lo proibais. O próprio Senhor Jesus falou, irmãos, não lo proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Portanto, qualquer que vos dar de beber um copo d'água em meu nome, porque sois meus discípulos de Cristo, e em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, muitos achando que o Senhor somente habita naquela instituição, que só aquela igreja vai entrar no céu, só Ele tem o direito da salvação. Irmãos, a palavra de Deus fala que o Senhor virá para um povo especial, zeloso e de boas obras. O Senhor, irmãos, Ele separará um pouco de cada lugar, irmãos. Porque, irmãos, o amor de Deus é para com aqueles que é sincero, honesto, íntegro, verdadeiro. Então, irmãos, o Senhor, Ele não veio para uma só instituição. Então, mas vamos observar aqui, irmãos, que se tem uma outra igreja anunciando a Cristo, expulsando os demônios em nome do Senhor Jesus, irmãos, vamos deixar na mão de Deus, porque Ele que dará ao céu aqueles que estão anunciando, pregando a sua palavra.
Então não está em nós julgar alguma instituição. Porque, irmãos, aquele que julga, a palavra de Deus fala, será julgado. Da mesma medida que julga, será também da mesma medida será julgado. Então, irmãos, não vamos falar mal de um, de dois e nem de três. Irmão, vamos servir a Deus. Em vez de nós falar mal, vamos também, irmão, orar por eles. Vamos continuar dando glória, dizendo que Deus é bom. Porque isso, irmãos, se nós, irmãos, queremos dizer que o Senhor só está somente com nós, irmãos, é mentira, irmãos. O Senhor não está somente com nós. Porque nós, irmãos, o céu não é só nosso. O céu é do Senhor. E lá Ele vai colocar quem Ele quer que entra. Muitos aí pecaram, muitos fizeram o que fizeram, mas está tudo nas mãos de Deus. E aqui fala, irmãos, qualquer que der um copo, aqui fala assim, irmão, portanto, qualquer que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois meus discípulos. Então, irmão, se alguém pedir um copo de água e nós der um copo de água, nós somos discípulos de Cristo, irmão, e de modo nenhum vamos perder o galardão. O galardão nada é mais do que a recompensa que nós iremos ganhar um dia de entrar nos céus e ver a face de Deus como ela é. Outro ponto que o Senhor dá, irmãos, esse eu observei já há alguns meses, irmãos, e o Senhor sempre dava de exortar assim. Vamos ler lá agora, né, na carta do apóstolo Paulo aos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 1 e 2. Diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, o conduzisse presos a Jerusalém. Meus amados irmãos, estes versos que o Senhor deu de ler, 1 e 2, do Atos dos Apóstolos, capítulo 9, o Senhor me trouxe assim. Eu quero que os irmãos me entendam. Eu creio que o Senhor já abriu a mente dos irmãos também. Saulo, antes da conversão dele, ele tinha o nome por Saulo. Depois o Senhor colocou como Jesus, o próprio Senhor Jesus colocou como Paulo. Então, antes da conversão dele, ele chamava-se Saulo. E ele ainda lutava, irmãos, para acabar com o povo de Deus, né? E aqui fala, ele respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, que seguiam o Senhor Jesus. Dirigiu-se ao sumo sacerdote, o que conduzisse, o que comandava aquela igreja romana, podemos dizer assim, né? Era o sacerdote, que era o homem de Deus, né? E pediu, na intenção dele, irmãos, ele achava que é somente aquela igreja que ia conduzir-se ao céu. Mas o Senhor Jesus, irmão, veio para os seus e os seus o rejeitaram. Então, Paulo, pedindo ali uma carta para o sacerdote da igreja romana, se não me fala, é a igreja romana, ele pediu aquela carta porque aonde ele entrasse, ele podia matar, destituir, tanto homem como mulheres e crianças. E ele pediu uma carta para Damasco, para entrar nas sinagogas, né? E qualquer um que ele encontrasse aqui fala assim, qualquer um que ele encontrasse daquela seita, quer homens, mulheres, ou conduzisse presos a Jerusalém, ou até mortos também, irmão. Então aqui eles já falavam que o povo de Deus, que eram os discípulos do Senhor, o que seguia Jesus Cristo, eles, irmãos, antes da conversão, já falavam que aquele povo era um povo seitário, povo de uma seita. Então, irmãos, quantos lá fora não fala que nós que servimos a Deus, nas nossas instituições, quer ser congregação cristã no Brasil, ou igreja cristã no Brasil, ou as demais igrejas, falam que nós somos seita. Irmãos, isso é o que o adversário fala. Por isso temos aí na internet, em geral, irmãos, quantos não acusam a congregação como seita e acusam a igreja cristã como seita. Então, meus irmãos, deixam que fale
porque já é do passado isso aí. Ali, irmãos, o que não tinha conversão verdadeira falava que é um sectário. Então, irmãos, mas nós sabemos que isso, irmãos, era o que aquele povo, Saulo falava, era que o sacerdote falava, aquele povo ali de Damasco, o das sinagogas falavam que era seita. E hoje tem muitos falando que essas instituições são seita. E na verdade todas elas pregam a Cristo. Muitos irmãos que saem revoltados da igreja e fala que não, aquela igreja é uma seita ou ali é sectário. Já ouvi até cooperador falando que aquela igreja é sectário. Irmãos, não está em nós dizer alguma coisa, porque isso, irmãos, nós não devemos, irmãos, anunciar que aquela igreja é sectário. Então, se alguém vem falar, assistimos culto, irmãos, online, e com o nosso irmão Ignaldo também, e ali muitos falam, aceita o sectário, irmãos. Ai daqueles que falam alguma coisa e que não sabe o que procede. Irmãos, dará conta de tudo aquilo. Mas como Deus é misericordioso e galardoador daquele que o busca, Deus ainda lhe pode perdoar. Então, irmãos, não se preocupa as nossas igrejas. Se ouvirmos que somos sectários, o importante é que nós estamos servindo a Deus. Vamos lá também na carta aos Efésios, é a última reflexão de hoje, aos Efésios capítulo 2, verso 4 e 5. O textuário fala assim: a salvação é pela graça, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Abre aspas, pela graça sois salvos. Uma observação, irmãos, não por placa de instituição, mas por meio da fé. E isso não vem de nós ou vós, é um dom de Deus, não vem das nossas obras, para que ninguém se glorie, mas temos que ter as boas obras, porque somos luz deste mundo. Então a salvação não é por placa, não é por nome, não é por instituição. A salvação é pela graça. Quem é a graça é Cristo Jesus, o Salvador de toda a humanidade. Irmãos, a instituição, ela não vai salvar alguém. Se fôssemos olhar, o nome da instituição deveria ser chamada Casa de Oração. Mas, irmãos, a instituição, que é a casa, o templo, que deveria ser chamada de Casa de Oração. Mas, irmãos, nós que somos servos de Deus, somos filhos do Altíssimo, a salvação, ela vem por Cristo Jesus. Não vem das obras, não vem do coração bom, não vem, eu fiz isso, eu ajudei aquele, eu dei cesta básica. Não, irmãos, tem que estar em nós a caridade e as boas obras, sim, porque somos filhos de Deus e nós somos servos de Deus. Então nós temos que ter as boas obras, mas não que as boas obras vai nos salvar, porque alguém pode falar, constrói essa igreja, leva a cesta básica, você é salvo por isso. Não, irmãos, nós vamos ser salvos pela fé, mediante a fé que está em nós, em Cristo Jesus, porque não vem das nossas obras, para que ninguém se glorie, eu fiz isso. Não, as obras têm que estar em nós, mas somos salvos pela graça que é Cristo Jesus, e as boas obras temos que estar em nós, porque somos a luz desta terra. E o sal, se o sal for insípido, irmãos, se não tiver gosto, para nada empresta a não ser por montura. Então, irmãos, nós temos que ter sabor e luz nesta graça. Então vamos continuar firme, marchando, dizendo que Deus é bom. Vamos acreditar na sua vinda, na vinda de Cristo Jesus, porque Ele veio para os seus e os seus os rejeitaram. Éramos como os zambujeiros, irmãos. Não tinha condição alguma de entrar no céu. Mas hoje nós somos uma oliveira, um galinho de uma oliveira
enxertada na oliveira verdadeira chamada Cristo Jesus. Então, meus irmãos, que Deus te abençoe. Vamos continuar nessa batalha, servindo ao Deus Todo-Poderoso. Deus seja louvado. Amém.